Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Simplify América, para simplificar a vida de vocês aqui nessa terra maravilhosa do tio Mickey, porque aqui é o tio Mickey, não é o tio Sam, tá? Só para deixar bem claro. E hoje a gente trouxe uma pessoa super legal. Ela é professora universitária aqui nos Estados Unidos e consultora educacional. Gente, incrível. Eu tenho um prazer de apresentar para vocês a Silvia. Oi, Silvia. Olá, tudo Seja bem? bem-vinda. Muito prazer. Muito obrigada, tá? Por Obrigada aceitar nosso pelo convite. Obrigada pelo podcast Simplify America, por ter me convidado para estar aqui. É um prazer. Espero trazer um pouquinho de informação para vocês. Com um pouquinho, pelo que eu vi de você, pouquinho não tem de nada. Antes da gente entrar, né, nesse papo aí que eu tô querendo ter com você, até pra mim, isso assim, tá mexendo muito com a minha cabeça, viu? Desde quando eu recebi que foi me falado, Juliana, a Silvia topou e tudo mais. Eu falei assim, gente, sério? A Silvia? Sabe aquele patamar assim que você fala assim, não é possível. Não, Mas eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. É uma honra estar aqui. Conta pra gente um pouquinho, né, de como você veio parar nessa terra de gente doida, porque eu não acredito que ninguém é normal Eu aqui. acho que você tem que ser muito louco e muito corajoso para imigrar para qualquer lugar, né? Para você sair da sua zona de conforto, deixar tudo que você conhece, tudo que você viveu e nascer de novo em um outro país. Com dores nas costas. Né? Precisa de um pouquinho de loucura, assim. De médico e doido, todo mundo tem um pouco, né? É no meu caso, é mais de professora. Eu, no caso, tenho só de paciente mesmo, porque médico, eu só me automedico. Tá bom. Então, no Brasil, estudei Direito, fiz um mestrado em Direitos Humanos, mas já com ênfase em Educação e Ensino Superior, porque o meu sonho sempre foi lecionar, compartilhar o meu conhecimento. Então, comecei dando aulas de processo penal, dava aula super jovem, com 20 e poucos anos eu dava aula. Só que aí, nisso, eu fiquei grávida já no meio do mestrado, lógico, tudo ao mesmo tempo, né? No meio do mestrado, fiquei grávida, meu filho nasceu. E eu comecei a ter medo de dar aula à noite em São Paulo, né? Você tem que pegar o carro, capital, eu sou de São Paulo, capital. Morava no Morumbi, dava aula na Lapa. Eu sou de Minas Gerais, é como você tá falando pra mim em grego, porque... Mas pensa você atravessar Belo Horizonte. É longe. Tá? E São Paulo é perigoso, né? Não, é perigoso. Não é nem o longe, né? É perigoso. Eu, muito jovem, ia deixar um bebezinho em casa, um recém-nascido em casa. O coração fica... E aí parei de dar aulas, fiquei só advogando, mas com essa questão da segurança crescendo cada vez mais na nossa família, essa preocupação, né? O Brasil cada vez pior em termos de segurança, principalmente. Infelizmente, né? A gente não vê melhora nesse quesito. Melhoras. Então, mudamos para cá. Eu, meu marido, meu filho que agora já tem 12 anos. Que então continua sendo um bebezinho para mamãe. É um bebezinho só um pouquinho maior que eu. Mas tá tudo certo. Só um pouquinho, já é um homem. Né? Tem 12 anos, mas ele é muito grande. Não puxou por mim. Não tem nos Sério, ele não é reparei. alto, forte, bonito. Não, mas então a beleza puxou da mãe. Porque obrigada. Você tá maravilhosa. E trouxe também os meus pais, coisa que pouca gente faz. Mas consegui trazer minha mãe, meu pai, moram com a gente, estão super bem. E aqui a vida, sem querer, me levou de volta para a educação. Não foi algo que eu corri atrás, foi algo que apareceu. Eu não tinha 1 ano nos Estados Unidos. Para falar a verdade, eu talvez tivesse 6 meses. Apareceu minha primeira oportunidade. Há quanto tempo que você está aqui? Eu tô aqui, vai fazer 4 anos. Uau, que delícia. Tá. E aí, com menos de 6 meses aqui, conheci uma pessoa, um professor de português no Valencia College, a maior faculdade de Orlando, assim, na nossa região. Falou, preciso de alguém para me ajudar, você pode? Mas foi bem assim, oi, tudo bem? Eu preciso de alguém para trabalhar comigo, você pode? Muito prazer. Quase que não veio oi, tudo bem antes, né? É praticamente, porque ele é bem acelerado, assim, é tipo você. Gente, eu sou a calma pessoa! Comecei, lá fui eu ensinar português, eu que só dava aula de processo penal. A gente fala português, a gente não dá aula de português, não é verdade? Você sabe explicar por quê? Né? Vem o aluno americano, mas por quê? A garagem e não o garagem? Qual a explicação lógica para isso? E você nasceu sabendo. Mas tudo bem, comecei no português. Sim. E naquela época eu falava, mas você não pensa em dar aula de português? E eu falava, isso nunca vai acontecer, porque o professor dá essa aula há 30 anos e ele nunca vai se aposentar. É o que passa na nossa cabeça, né? Apaixonado
pelo trabalho dele. O trabalho dele é a vida dele, é o perfil dele. Cá entre nós, entre parênteses, ele está se aposentando daqui a um mês. Mas, na época, era o que eu falava para todo mundo. Isso nunca vai acontecer, eu nunca vou dar aula de português no Valência, porque esse professor nunca vai se aposentar. E além que você também não se via como diz... Eu gostava, eu tenho muito prazer. Não, sim, tudo bem o dar aula. Eu falo, por exemplo, dar aula de português, Sim, né? na Você não se época, via nessa função. Hoje eu gosto muito. Eu tô ainda, eu ainda ajudo ele porque eu sou muito grata. Uma pessoa que te conhece, fala oi, te dá seu primeiro emprego na América, eu fiquei com ele até o final. Eu posso dizer em paz que eu fiquei com ele até o final. Que lindo isso. Lógico, antes eu trabalhava com ele 20 horas por semana. Esse último mês vão ser 5 e online. Porque é o que dá, é o que, graças a Deus, né? Mas é o que deixa seu coração quentinho. Exato, eu durmo em paz e grata. E aí, um tempo depois, eu apliquei para uma outra vaga de professora no Valência, que é da matéria New Student Experience. Uma matéria obrigatória no primeiro ano da faculdade, para todo mundo, não importa se é estrangeiro, americano. Então, se eu entro na faculdade hoje, eu tenho que fazer essa matéria? Sim, se não houver nenhuma alteração legal. Até a primeiro data presente. Se o primeiro dia de aula for segunda-feira que vem, que é o primeiro dia de aula do termo do verão, sim, essa matéria é obrigatória. New Student Experience. O que é essa matéria? Eu brinco que eu entrei na faculdade agora. Mas o que a gente ajuda o aluno nessa matéria? E... antes de eu falar o que a gente ajuda, eu fui treinada para fazer isso. Quando eu fui dar aula de processo penal com 23 anos, ninguém me treinou. Sim. Eu saí da faculdade de Direito, né? Já tinha feito uma pós, não foi logo em seguida, mas até o programa da matéria fui eu que fiz. Falaram, você vai ser a professora de processo penal da faculdade, boa sorte. Né? E eu que fiz tudo, e eu me treinei, ninguém me treinou, e vida que segue. Brasil. Aqui, não. Em tese, a matéria é menos importante, né? New Student Experience, pois recebi um super treinamento pago. Uau. Na entrevista já falaram, se você for aprovada... né? Tudo bem que foi um tempinho depois que começou a entrevista, acho que eles já tinham gostado de mim. Se você for aprovada, você vai ter que fazer esse treinamento, que vai ser em julho, nessas datas. Você vai poder e vai ser pago. Claro que eu posso, tal. Então, eu fui treinada para tudo. O que eu ensino o aluno lá? Primeira coisa, simples. O que a faculdade te oferece, né? O lugar, o ambiente acadêmico. Segundo lugar, qual é o seu propósito na sua vida? Uau. O que te faz levantar da cama todo dia, que tá gostosa, quentinha, e sair da tua casa? Que pergunta, hein? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O que te faz querer sair do Brasil e ir para a América? O que te faz emigrar, né? Que loucura. Né? Qual é o propósito por trás disso? E eu brinco com os alunos de 18 anos, é muito fácil. Eles falam, dinheiro, eu quero ser rico. Eu falei, não é isso não. Pode aprofundar aí, vamos sentar e vamos conversar. E a gente fica um mês. Quase uma psicóloga, gente. Quase uma psicóloga. Mas... eu já vou pegar seu contato para marcar minha terapia. Não, zero vocação. Eu não sou vem, professora. Não, você não tinha vocação para dar aula de português. Eu, hein? Não vem, não. Já pode me atender. Eu sou professora. Tô cheia de traumas. Sim, mas eu me apego muito aos alunos, principalmente os que estão dando valor ao que a gente está ensinando. Então, certeza. Eu vejo qual o propósito deles, para depois que eles descobrirem o propósito, que eles querem ser quando crescer, né? Qual é a profissão? Como é que você vai escolher a sua carreira? Quais as possibilidades que o teu propósito atende? Uau! E aí, escolheu a carreira? Tá bom, então que diploma você precisa para exercer essa carreira? Isso que é o contrário do Brasil, né? Nossa, e se tivesse isso no Brasil, eu acho que muita gente... Por exemplo, a minha irmã do meio, ela iniciou no Direito. Ficou, acho que, metade do curso. Do nada, eu quero ir para a administração. E aí a coitada perdeu tudo, né? Pois é. O que aqui não acontece. Do nada, tudo assim. Se reconstrói, se reaproveita. Não é no Brasil, tudo na vida. Começa nisso, vou mudar de faculdade. Então, você sai, perde tudo e começa do zero. Então, em tese, seria uma derrota. Se você muda de profissão no Brasil, como é que vão te julgar? Vão te julgar como um derrotado, não deu certo. Já parou para pensar nisso? As pessoas têm essa mania, ela né? não deu certo como pedagoga, ela foi fazer sistemas de informação e não é verdade. São paixões diferentes. São paixões, ou é um recomeço. Sim, e né? Todo mundo tem esse direito, Por que né? eu pedi as contas de dar aula no Brasil e fui advogar?
porque que eu estava advogando, estava bem, não estava ruim. Eu não tinha motivo financeiro para sair do Brasil. Claro. O motivo é que eu queria sair do Brasil. Por N motivos, mas não é uma Sim, derrota. Com certeza. Mas para muita gente É considerado como se fosse. Meu marido tinha um trabalho nível muito alto num banco internacional. Ele pediu demissão. Uau. Hoje, graças a Deus, ele trabalha exclusivamente comigo. Uau! A nossa consultoria que delícia. cresceu tanto que ele está comigo, me ajudando com os alunos e já apegado. Ele que é super de exatas. Ai, Imagina. que gracinha! Ele é chefe de banco, de parte de compliance. Tá Gente, cuidando que dos legal alunos isso, e já né? feliz quando eles são aprovados. Então, fui treinada para isso, para orientar os alunos e aí descobri que era isso que eu gostava. Mas no 1 a 1. Uma coisa é chegar lá com 30, metade está olhando no celular, ou está dormindo, porque aluno é aluno em qualquer lugar do mundo, né? Até em Portugal, em Belo Horizonte, em qualquer lugar. Sempre vai ter um que está comendo, que está olhando no celular, que está dormindo. E aí eu abri minha consultoria para pegar a pessoa pela mão e falar, e aí, o que a gente vai fazer com você? Como é que eu vou te ajudar? Uau! Nossa, eu já quero assim, eu já quero parar o podcast de você já me atender, já faz a minha consultoria, fechado. pelo amor de Deus, gente. Gente, Corta tudo, corta. Não, tô brincando. Você é legal e vou deixar o pessoal escutar um pouquinho mais sobre você, tá? Tá bom. Só hoje. Só um pouquinho. Só hoje. Então vamos falar um pouquinho. A pessoa para poder te procurar hoje, ela precisa ter um visto F1, ela precisa ser estudante. Como que funciona? Ela não precisa ter nada para me procurar, tá? A gente pode fazer, né, a primeira consulta é sempre gratuita e é sempre online. Então, onde quer que a pessoa esteja, eu vou atendê-la e vou analisar o caso daquela pessoa, exatamente. Então, lógico, né? Em primeiro lugar, a gente trabalha com adultos ou pessoas que já se formaram no colegial no Brasil. Ok. Então desde no mínimo, colegial. O pai vai mandar o filho para cá. Acontece, é uma hipótese. Então, eu vou cuidar desse filho que quer vir estudar com F1. Ou o adulto, eu já tenho uma faculdade no Brasil, eu quero fazer um mestrado nos Estados Unidos com permissão de trabalho. Eu vou colocar. Uma dúvida. Inglês. 100%. Precisamos do inglês. Se a pessoa não tem o inglês, vamos começar na escola de inglês. Sim. Temos, graças a Deus, ótimos parceiros. Sim. E eu falo, me procura antes para a gente fazer um plano juntos. Vamos fazer um simulado do inglês? Vamos ver quanto tempo você precisa? Exatamente. Por que você não começa a estudar do Brasil, mesmo que você venha estudar inglês aqui, mas vai adiantando? Claro. E daí você fica menos tempo. Então, vamos fazer o plano juntos. O que você tem hoje e o que você precisa. Onde você quer chegar? Eu gosto de trabalhar assim, não que eu não trabalhe de outra forma, mas é muito mais sensato a gente fazer um plano de longo prazo. Ótimo, isso que é o legal, ser coerente e verdadeira com a pessoa, né? Porque é um assunto muito delicado, é uma coisa que a pessoa está escolhendo para o resto da vida dela, né? Que tudo bem, ela pode mudar, que é o que a gente falou, mas assim, é uma decisão muito importante. E ter pessoas que te auxiliam de uma forma legal, igual você faz, é incrível, é incrível. E a gente tem muitos alunos aqui na Ideal English School que eles já nos fizeram essa pergunta e falaram assim, Ju, 4 anos estudando inglês, tô fluente, e agora? Hoje mesmo teve uma graduação lá na unidade da International Drive, foi lindo, assim, nossa, eu achei incrível, os alunos saíram super emocionados. E vem essa pergunta, e agora? Eu quero mais. Qual é esse mais? O que esse aluno ele pode, sendo F1? Porque a gente sabe que o aluno F1 ele ainda depende do visto para ficar aqui. Então, ele precisa ir migrar ou para uma faculdade. Como que funciona? Eu até, né, só um parênteses, eu achei muito legal a IES me convidar, porque tem a escola de inglês que tem medo. Fala, não, ela vai botar os alunos no mestrado e vai tirar da escola de inglês. De jeito nenhum. Eu não quero isso. Eu quero que o aluno venha para cá, que ele aprenda o inglês e vocês formem esse aluno e me entreguem esse aluno. Mas a gente quer... 6 meses antes, 1 ano antes. É lógico. E a gente, assim, um dos principais pontos que a Ideal English School, ela bota bem, assim, nítido, a gente quer tornar as pessoas cidadãos para o mundo. A gente veio aqui, ó, vem cá, dá a mãozinha. Esse podcast é um dos motivos. O intuito desse podcast é para tirar um pouquinho dessa mentirada que tem na internet, de que o pessoal fala, é impossível, ou é super fácil.
não é impossível e também não é super fácil. Então, assim, porque se a gente parar para ver, a vida de blogueiro aí é maravilhosa, né? O podcast é fácil de podcast fazer, é super fácil. Fácil de gravar, Nossa, aparecer. Legal pra caramba. E assim, a gente tem que ter uma pessoa que fala assim, esse aqui é o caminho X, esse é o Y, você que vai decidir. A gente quer que você seja um cidadão. Exatamente. A gente quer protagonista que você da própria história, não é? Exatamente. Não é a gente que vai decidir. Então, quando o aluno está chegando perto de atingir aquele nível de inglês que a gente precisa, ele não precisa já estar formado na escola. Pelo contrário, vamos começar uns 6 meses antes, né? Ele já está no nível, já está pronto para ir, ele me procura. Então, vamos ver, ok, qual é a sua história no Brasil? Você tem faculdade, sim ou não? E é uma coisa importante, a gente precisa do bacharelado, tá? O tecnólogo aqui é um associate. Então, um aluno que tem um tecnólogo, ele não consegue ir para um mestrado. Ah, ok, isso então, é importante. Até quem está assistindo a gente, está no Brasil ainda, ou às vezes já está aqui, mas ainda o inglês vai demorar um tempinho, está estudando na escola de inglês, por que você não vê para você terminar o teu bacharelado, às vezes, no Brasil? Né? Tem a opção EAD, tem opções bem em conta, ou até aqui, que a pessoa faz uma faculdade até online. Em português, né? Enfim, veja uma solução, porque às vezes, aonde o aluno cursou o tecnólogo, às vezes tem um complemento para virar um bacharelado. Sim. A gente tem muita procura de quem fez tecnólogo e a gente fica um pouco amarrado para ajudar. Por quê? Por mais que eu tenha todas as faculdades, uma coisa é o meu aluno de 18 anos que o pai vai me mandar para cá. Esse aluno eu vou cuidar, que nem meu filho. Que delícia. Eu vou achar a faculdade para aquele perfil dos sonhos dele. A gente vai colocar, se Deus quiser. Pode até obter uma bolsa, quem sabe, por mérito e tudo mais. Outra coisa é o aluno adulto que tem família para sustentar e quer o X da questão. Qual que é o X da questão? A permissão de trabalho desde o primeiro dia. Uau! Oi? Exato. Em qualquer lugar, fora da faculdade. Não, na escola. Porque a gente teve o Guilherme aqui no nosso episódio passado, que o Guilherme, ele era um estudante da Ideal English School. Ele conseguiu uma vaga na escola de 20 horas, né? Vinculado ao visto F1 dele. E agora ele é H1B, que foi sorteado na loteria. Eu achei um máximo, né? Que eu não sabia que era uma loteria esse visto. Uma loteria, literalmente. Literalmente. Ele falou, não, você recebe um número. Eu falei, como assim? Então, assim, eu não sabia disso. Então, quer dizer que a pessoa pode vir... F1. Ela saiu da escola, né? Já tem o inglês, aplicou para uma faculdade. E aí ele pode aplicar para um visto de trabalho. Não é um visto de trabalho. Perdão. A pessoa vai continuar no F1. O F1 tradicional é exatamente isso que você falou. Vai trabalhar 20 horas por semana dentro da instituição de ensino. Ok. Ou seja, se for uma escola de inglês pequenininha, lá no interior de Nevada, provavelmente você vai ter uma vaga de recepcionista. A cada 4 anos, né? Não, uma escola grande como a IES, com certeza vai ter mais vagas de emprego, mas mesmo assim há um limite, né? Não dá para contratar todos os alunos. A gente queria, mas é difícil. Se a pessoa está numa faculdade maior, esses meus alunos jovens, aí já tem bem mais vaga. Mas e o adulto que quer fazer mestrado, que tem família para sustentar, que veio com mulher, com filho e tudo mais? Para esse cara, existe o CPT, que é a permissão de trabalho durante o curso. Uau. E o Day One CPT, que é a permissão de trabalho desde o primeiro dia. E o Day One CPT só existe para o mestrado. Uau, porque a pessoa vai estar empregando os conhecimentos do curso. Na faculdade, presume-se que aquela pessoa entrou sem bagagem, né? Se é um bacharelado. Então, só há CPT depois de 1 ano. Para o mestrado, não. Temos o Day One CPT. Por isso que é interessante, né? Se a pessoa puder já vir com bacharelado. E é até engraçado que você mencionou o H1B, a loteria, porque como é que surgiu esse tal de Day One CPT? Eu gosto muito de saber a história das coisas. Claro. De entender como elas existem. Em primeiro lugar, entender o que é. Então, não é, eu li sobre o CPT na revista e comecei a trabalhar com isso. Não, eu entrei no site da imigração, eu li a lei, eu li a legislação inteira, oficial, em inglês, tudo bonitinho, para entender que era legal e como era legal. Fiz uma apresentação de PowerPoint para mim mesma, eu aprendo assim, para eu entender, e aí eu aprendi, e aí que eu fui atrás. Que legal isso. Como é que surgiu o CPT? Para esses gênios da tecnologia
que não eram sorteados no H1B. Se você olhar, sabe o Visa Bulletin que todo mundo fala, do Sim. Green Card, Sim, né? sim. O Visa Bulletin tem lá assim, todo brasileiro, ele olha na primeira coluna. O que é aquela primeira coluna? É All Other Areas. Porque as colunas seguintes, cada uma é de um país. Reparem que tem a coluna China, a coluna Índia, a coluna, tem uma outra Filipinas, eu acho. O Brasil está em todas as outras áreas. Porém, a China e a Índia tem lá 10 anos. O pessoal reclama do Brasil, que o Visa Bulletin não está andando. Olha da Índia e da China. Porque tem tanto indiano da área de tecnologia. É verdade. Já reparou que você liga nos call centers? É tudo indiano, gente. E aí, começou a se limitar o número de indianos e de chineses para vir para os Estados Unidos. Só que essas pessoas já tinham emprego. Elas têm currículo, elas são boas, elas gostam muito de estudar, né? Principalmente o indiano. E aí, passaram a limitar. Aí tinha o H1B, é sorteado ou não é? Se ele não é sorteado, qual era a alternativa? E aí surgiu o Day One CPT. Gente, é um mestrado feito para profissionais ou executivos que trabalham. Então, eles vão estudar, fazer o mestrado e aí trabalhando ao mesmo tempo, como uma parte integrante do curso. É como se fosse uma matéria eletiva, né, que você faz se você quiser, porém essa matéria eletiva se chama estágio obrigatório. Então, vai trabalhar legalmente, não é um estágio, não vai ganhar como estagiário, mas é a maneira mais prática que eu, Silvia, encontrei de explicar isso para o meu aluno. Claro. Então, você trabalha se quiser. Se você quiser trabalhar, você vai cursar essa matéria, ou seja, uma matéria a mais. Em geral, tem uma taxa que a faculdade cobre, que se chama estágio obrigatório. E deixa eu te fazer uma pergunta. O F1, né, quando ele tem uma vaga on campus, ele tem a carga horária, que só pode ser 20 horas. Nesse caso do OCPT e do... Do CPT e do OPT. Perdão. Tá. Então, a gente está falando... Pode perguntar. Isso. Ele também tem uma carga horária ou não? A gente está falando agora do CPT. Okay. O CPT é o que acontece durante o curso. Ele é curricular e é parte integrante do currículo. Ok. O aluno, ele até pode trabalhar as 40 horas semanais. 40 horas é o trabalho em tempo integral. A gente recomenda evitar as 40 horas, porque se o aluno completar 12 meses trabalhando 40 horas por semana, ele vai perder o OPT dele depois. O OPT é a permissão de trabalho depois que o curso termina. Ele é opcional. E se o curso é de STEM, que hoje é uma lista enorme, então vamos desmistificar que STEM é só engenheiro e quem gosta de matemática, porque não é só esse pessoal, o OPT do STEM pode ser até 3 anos. Uau. Então, a gente fala em 6 anos da pessoa com F1, morando, estudando e trabalhando legalmente nos Estados Unidos. Nisso, se ele não já estiver aqui há 4 anos fazendo inglês, né? Que é mais ou menos o mínimo que a pessoa leva para chegar à fluência. Exatamente. Então, para não perder os 3 anos de OPT, a gente recomenda não atingir as 40 horas semanais. Sim. Mas cabe à pessoa. Eu já tive aluno que me contou, eu conheci umas pessoas do meu curso, eu acredito que eram os indianos ou os chineses, que estavam no 3º mestrado. E aí o aluno virou para mim, será que é tão difícil assim arrumar um sponsor? E foi aí que eu perguntei, eu acho que não é isso, eu acho que eles são indianos ou chineses e é outra Aí é um situação. pouco mais complicado para eles, né? Então, assim, eu imagino que esses que estão no 3º mestrado preferem trabalhar 40 horas e perder o OPT e emendar, mas fica a critério da pessoa. Então, a gente recomenda não fazer as 40 horas por semana, só para garantir os 3 anos depois. E esse aluno, ele pode trabalhar somente dentro do campus ou ele vai atrás do trabalho? Em qualquer lugar. Só que ele tem que, exatamente como você falou, ele vai atrás do trabalho. Ninguém pode arrumar um trabalho para ele. Sim. Tá? Então, ele vai procurar a vaga que tenha uma relação com o curso.
Tá? Uma área Tem relacionada. que ser algo Eu relacionado. falo, se você está fazendo um MBA, não vai arrumar um emprego de garçom que não vai colar. Porém, gerente do restaurante, pode Aí, ser. tudo bem. Entendeu? Tem que ter uma relação, tem que fazer sentido com toda a historinha que você vai contar. Sim, com certeza. Quando o aluno arruma a vaga, ele vai levar a proposta de emprego dele para a faculdade, não é para a imigração, não passa nada pela imigração. Entrega na faculdade, dentro das regras da faculdade em que ele está estudando, de prazo, de tempo, de para quem enviar. A faculdade vai ver a proposta, vai aprovar o emprego e vai anotar no I-20 do aluno. O I-20 é o documento que a escola dá, Sim. né, que anda junto com o visto. E aí o I-20 dele vai ter a permissão de trabalho. Não é um visto, não passa por imigração, não é um outro documento. É o documento que ele já tem com uma nova anotação. Com Entendi. esse I-20, o aluno vai até o Social Security, tira o seu Social. E listo. Muda a vida, né? Já vai começar a trabalhar. Muda, imagina, trabalhar legalmente com o Social Security é o sonho da vida de qualquer um. Olha, a gente recebeu muitas perguntas e eu acho que ninguém melhor do que você para nos responder isso. Quais são os riscos do aluno, da pessoa, trabalhar fora das regras desse visto? Não, o risco é de deportação. Qualquer, né, se você está num visto de estudante, siga as regras de trabalho. Se você está estudando na escola de inglês, você sabe, são 18 horas na sala de aula e 20 horas de trabalho dentro da escola, No campus. a não ser que você siga uma exceção legal, né, que também tem que tomar muito cuidado, que é aquelas exceções legais de que tô com dificuldade financeira, não consigo me sustentar, porque isso pode até prejudicar a pessoa num pedido de green card futuro, né? Falar que não tem dinheiro para se sustentar. Então, se a pessoa não segue as regras e ela trabalha legalmente, a gente tem que ser muito realista. O risco é deportação. Porque as pessoas elas têm medo de falar e de perguntar sobre isso, né? Tem que Tem que ser falado, né? Porque muitas das pessoas elas acham, eu vou lá e vou trabalhar e vou me sustentar. Tudo bem, se você seguir as regras. É um país que se aplica às regras, né? Graças a Deus. Acho que é um grande motivo de estarmos aqui. Com certeza. Com certeza. A gente sabe o que acontece. Não vamos dizer que não sabemos. Não vamos dizer que não conhecemos ninguém que não faz dessa forma. Mas a gente tem que dar. A gente está aqui para dar a informação correta. Que é legal. Tá? Legalmente, a pessoa só pode trabalhar dessa forma. Por isso, temos alternativas para você trabalhar legalmente aqui. E, assim, isso é uma informação extremamente nova para mim. Eu jamais tinha pensado sobre isso, eu jamais imaginaria que eu poderia fazer um mestrado aqui e ter a oportunidade de trabalhar. Isso é muito legal. Muito legal. É uma oportunidade de imersão mesmo. Eu falo muito isso aqui no nosso podcast, que é a imersão à cultura americana. E eu acho que nada melhor do que você estar numa faculdade, vivendo uma faculdade, aquilo ali, né, o físico, e ainda conseguir trabalhar em empresas assim extremamente renomadas, que a gente sabe que aqui nos Estados Unidos a oportunidade é para todos, né? Você estando dentro da lei, a oportunidade é para todos. E isso é muito incrível. Eu não imaginava mesmo quão legal que poderia ser. Mas agora eu vou falar uma coisa que vai te surpreender ainda mais. Você acredita que muitas dessas faculdades, elas são híbridas? Então, você falou, o aluno vai viver dentro da faculdade, mais ou menos. Porque tem alguns cursos que o aluno só vai presenciar um final de semana por semestre. Afinal, ele está trabalhando, né? Ele trabalha integral, ele vai, lógico. Tem lição de casos, trabalhos para entregar uma, 2 vezes por semana. Tem aula online, ao vivo, com horário, toda semana, fora do horário comercial. Lembre-se, é um mestrado executivo ou profissional. Mas o presencial ele vai ser concentrado, é um final de semana puxado. Tipo assim, sexta, sábado e domingo, sendo que sábado é das 8 às 8, vamos supor. Deus, 12 horas. E os alunos, eles comentam que não tem um minutinho, assim, de ir mais cedo, que é cravado. Tipo, deixa eu fazer um break, passei mais cedo. Não tem, rola. É sério, a gente trabalha com instituições 100% legalizadas, com tudo bonitinho. Esse negócio de curso em português, em campus que não existe, né? A gente está ouvindo... Você sabe essa história, né? Então, a gente está ouvindo bastante coisa e muita gente migrando para umas faculdades e que a língua é em português. Não. Por isso que foi uma das minhas primeiras perguntas para você. O inglês
é necessário. Sim, é necessário e a gente não trabalha com esse tipo de faculdade. Eu não trabalho. E outra coisa muito legal que eu vou contar para vocês. Tem muita gente por aí que... Eu sou uma consultora educacional. Claro. Eu não sou uma agência de intercâmbio, eu não sou uma agência de viagem, Sim. nem uma agência de ensino, se é que isso existe. Quem é uma agência, né? Uma agência de intercâmbio. Pensa no agente de viagem. Você não paga o agente de viagem. Você fala para mim, reserva esse hotel. Sim. Você, né, ele não sabe. Não é problema dele se você está ficando num hotel limpo, sujo, bom ou ruim. Ele só está fazendo o que você pediu. Eu não estou vinculada a um número X de faculdades. Que tem gente que fala, olha, eu só trabalho com essas faculdades, né? Por quê? Porque essas pessoas ganham São comissão conveniadas, das né? faculdades. Elas têm outros interesses. Eu não. Lógico, há faculdades que eu tenho um bom relacionamento. Claro, que eu tenho uma parceria, que os meus alunos podem vir a ter algum benefício. Sim. Porém, se o aluno não gostar de nenhuma dessas faculdades, eu vou colocá-lo em qualquer outra que seja legal, regulamentada, séria e do interesse do meu aluno. Com certeza. Qualquer faculdade legal aqui nos Estados Unidos ou no Canadá que o meu aluno quiser estudar, ele vai estudar. O que vai tornar a lista dele maior ou menor, e o que torna muito menor, são as restrições que ele coloca. Quando o aluno chega para mim e fala, quero morar em Orlando, pagar barato, com permissão de trabalho e híbrido, entendeu? Aí você liga pro Mickey e fala assim, Mickey, me ajuda a fazer uma magia. Exato. Às vezes, eu nem com a Tinkerbell não tá dando. Você vai mais só chamar a Malévola, porque quem sabe? Eu falo, eu não vou achar o curso que você procura, que às vezes o aluno fala, eu quero a lista da faculdade. Eu falo, mas a minha lista é infinita, né? São todas as faculdades nos Estados Unidos. Eu vou buscar, eu vou pesquisar, vou ver o que é interessante para você dentro dos seus filtros. E aí já aconteceu do aluno falar, mas e se não achar a faculdade? Eu falei, se não achar é porque não existe o que você está procurando. Se existir, eu vou achar. Eu prometo que eu vou achar. Você vai estar ali para dar o suporte, Exato. né? E eu queria voltar um pouquinho no assunto sobre essa faculdade que a gente está falando, porque, de fato, isso vem acontecendo muito, a gente tem visto isso muito sobre essa faculdade. E, igual você me disse, você trabalha com faculdades legalizadas, faculdades que, né, você confia e acredita no trabalho e são regulamentadas. E a gente vê muita gente falando dessa faculdade aí, que está rodando. E, assim, o que me estranha é que as pessoas nessa faculdade fazem aula em português. Primeira coisa, eu vi que a faculdade não existe. Que você vai lá, não tem nada. É uma salinha. É uma sala comercial. Ui, não sabia disso. O preço da faculdade vamos supor, um mês que você paga aqui na escola de inglês, eu acho que é o preço do semestre na faculdade. Uau. No mestrado, em português, ou é com legenda. Eu já ouvi dizer também que é com legenda. Eu ouvi, assim, eu tenho pessoas próximas a mim que eu tenho garantia que é em português. Eu fiquei chocada. Tem que sair, gente, porque assim... O risco, lógico, a faculdade pode fechar, mas a corda sempre estoura do lado mais fraco. Claro, sempre vai ser para o estudante. Esses alunos, eles podem também ser deportados por estarem estudando lá. Isso é muito sério que eu estou falando. Uau. O que a gente escuta é que a imigração está indo em todas as escolas de inglês, pedindo a lista dos alunos que foram para essa faculdade. Todo mundo está sendo investigado. Gente, então isso está muito sério, mais do que eu imaginava. imaginava. Eu já soube de caso, por exemplo, caso de 10 anos atrás, mas é um caso verídico que uma pessoa me contou. Era uma escola de inglês na região de Miami, de uns hispanos, não era escola de brasileiro. As donas da escola foram presas, cheias de dinheiro embaixo do colchão, aquela loucura toda. Uau. E os alunos todos deportados. Só que elas, né, estavam aqui legais, foram presas, mas eventualmente se soltaram, enfim, né? E estão vivendo a vida maravilhosamente. Mas os alunos que não eram criminosos, eram vítimas, pelo menos em 99% dos casos eram vítimas, eles perderam o dinheiro, a vida aqui, né? Porque sempre quando eu falo dessa faculdade, eu falo, gente, isso é muito estranho e tudo mais, as pessoas falam, não, mas eles são regulamentados. São super regulamentados, entendeu? Entendi. Adoro. É como se fosse um chinês fazendo comida italiana. É igual quando a pessoa me procura e fala, mas tem mesmo que saber inglês para fazer um mestrado? Você imagina você lá em Belo Horizonte, você ia fazer um mestrado em outra... Que faculdade você teria em outra língua para você ir lá?
E aí, meu povo, estão gostando? Eu tenho certeza que sim. E há de vocês não estarem, tá? Porque eu tô de olho. Galerinha, esse podcast, esse episódio, ele é patrocinado pela Ideal Care Insurance, que é uma das empresas do ecossistema da Ideal Trends. Então, bora voltar pra lá e assistir tudo bem bonitinho, porque depois eu quero ver se todo mundo vai comentar, tá bom? Beijo! Você consegue, sem falar português, você consegue, assim, no shopping, Belo Horizonte, comprar um cafezinho, claro, né? Mostra ali a fotinho. Mas dá pra viver? Não você dá, consegue gente. imaginar, assim, você indo abrir uma conta no banco, lá em Belo Horizonte, sem CPF? Sim, não tem e como. sem CPF? Não tem como, não Entendeu? tem como. É a mesma coisa aqui, gente. É o mesmo raciocínio. Se você não tem documentos, se você não fala a língua, vai ser mais difícil. Pode até ser possível. É. Mas se coloca na mesma situação aí no Brasil. O que você faria sem falar sem o CPF, português? sem documento e sem falar português? A vida fica mais difícil. Por isso que a gente influencia muito o aluno a fluência. Exatamente. Ele precisa da fluência. Muitas das pessoas têm o mito, porque na Flórida é muito parecido com o Brasil, porque Orlando, então, é 15 minutos do Brasil de ônibus. Você não precisa falar português. Você não precisa falar inglês. Não, porque aqui todo mundo fala espanhol e português. Gente, é extremamente importante você falar inglês, porque se você for num hospital, mas vai ter tradutor. Mas, gente, até o tradutor chegar, você pode morrer. Não, e limita também a tua vida, né? Tuas amizades, você fazer amizade com seus vizinhos, você se comunicar na escola dos seus filhos, com os amigos dos seus filhos. Isso é tão importante. Então, isso acaba sendo um mundo muito pequeno, né? É um mundo pequeno e que vai aumentando o índice que a gente vê de problemas de saúde mental. Né? A depressão do imigrante é algo real. Isso é. O que traz a depressão do imigrante? Mas você está vivendo o sonho americano. A gente vê você no Instagram, na Disney todo dia. Mas essa pessoa, ela não pode trabalhar legalmente. Então, às vezes, alguém da família pode, essa pessoa fica sozinha em casa. Os filhos vão para a escola. Ela não pode trabalhar, ela não tem nenhuma amiga. O que acontece com essa pessoa? Ela está em depressão. Sim. Então, não fala a língua, não consegue tomar um cafezinho com a vizinha. Nem fazer trabalho voluntário. Quando um dos meus trabalhos aqui, eu fiz uma imersão, assim, total na minha vida. Eu falei, bom, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero imergir na cultura. Eu não quero sair do Brasil e ir para os Estados Unidos e ter só amigos brasileiros. Pelo contrário, eu quero conhecer todas as culturas que eu puder conhecer e eu acho que os Estados Unidos é um lugar ideal para isso. E quando eu fui, né, um dos meus primeiros trabalhos aqui, regulamentados, né? Vamos deixar bem claro que eu sempre fui dentro da lei. Eu lembro que um dos meus amigos americanos falou assim, mas vocês... Eu falei, mas vocês às vezes não dão a oportunidade da gente conversar. Ele, não, pelo contrário. Se vocês não chegarem até a gente para conversar, a gente não vai conversar. E isso mudou a minha cabeça de uma forma, por quê? Porque muitas das vezes eu tinha aquela impressão de que o americano é seco, o americano é frio, e aquilo virou uma chavinha na minha cabeça de que não, a gente que fica, ele vai me julgar, eu não sei falar. Pelo contrário, é tão bom, né? Você conhecer uma outra cultura e você se entregar, e eles se entregam também. Não, a verdade é que qualquer lugar do mundo tem gente legal e gente chata. Sim. Você mora num prédio, pode ser no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal ou no Líbano. Eu sou a chata, tá, gente? Só pra deixar bem claro, eu sou insuportável. Um dos nossos melhores amigos aqui nos Estados Unidos é americano, é uma família americana, nossos vizinhos de trás. A gente pôs até um portão entre as casas. Que legal! A gente fez amizade para construir a cerca, né? Tinha que dividir o valor da cerca, definir o modelo da cerca. E aí, até, né, nesse período, e até instalarem a cerca, toda vez que eu estava lá fora tomando um drink, o vizinho também estava, a gente sentava para tomar o drink e junto. E aí virou uma amizade. Imagina se você não falasse inglês. E a cerca estragou a amizade. Então tivemos que colocar o portão. Ai, que bom isso! Olha que bênção. É muito Nossos gostoso. melhores amigos, 100% americanos. Nem imaginavam que era o Brasil. Às vezes parece que a gente está ensinando eles também um pouco sobre o mundo, uma outra né? cultura, né? E que gostoso legal. isso. Isso é muito legal. Nossa, eu adoro. Eu falo, meu marido, assim, só falta se enterrar na hora que eu saio na rua com ele. Porque eu saio cumprimentando Deus e o mundo.
tudo. É também good gosto de morning, conversar. buenos dias, até, sei lá, arigato Sim. sayonara, eu tô dando um jeito de falar. Sim. E aqui as pessoas são até mais simpáticas. Pelo menos em São Sim. Paulo, onde eu vim, aqui as pessoas são bem mais abertas. Não, Minas o pessoal é meio doido, assim, sabe? Parece meio comigo, assim, o pessoal gosta mesmo de falar. De falar. Mas, não, mas isso é fato. Aqui eu acredito que se você for simpático, não tem como. Sorriso no rosto é o que eu falo Não pro tem meu como. filho. Sorriso no rosto abre portas. Com Qualquer certeza. problema que você tiver, Com um sorriso certeza, no rosto vai te com ajudar certeza. a resolver. Deixa eu, então, pra gente fazer um resumão. Qual que assim, quais são as dicas que você dá hoje para um estudante que ele quer se planejar para um futuro profissionalmente aqui, né, nos Estados Unidos, ter o mestrado e tudo mais? Dica número 1. Aprenda o inglês. De qualquer forma, aprenda a língua. A Ideal English School tá aqui para isso, hein, gente? Exatamente. Várias localizações Várias. perfeitas. Segundo lugar, descubra que carreira você quer seguir aqui, o que você gosta de trabalhar e principalmente o que você não gosta. Uhum. Vamos descobrir o que você precisa para exercer a sua carreira aqui. Às vezes você não precisa de nada, só o seu bachelor's, né, o seu diploma, bacharel Sim. do Brasil vai ser suficiente. Uhum. E aí, entre em contato comigo, lógico, pode entrar em contato a qualquer momento que eu te ajudo a responder as duas questões anteriores. Já aproveita e deixa seu contato, que isso é Sim. importantíssimo. Sim, vou passar para vocês. E aí me procure, a gente vai ver as opções de mestrado com permissão de trabalho, vai escolher o curso perfeito para você, seja na Flórida, seja no Alasca, a gente vai encontrar aonde a pessoa quiser o curso mais adequado para ela. Ai, que delícia isso. Tá? O meu Instagram, Sim, por favor. Silvia Goulart, EDU, de educação. Silvia, depois você acha que você vai escrever o meu nome, o meu sobrenome bonitinho no YouTube embaixo. Aham, vamos sim. A gente vai deixar bonitinho aqui. O seu arroba e todo mundo. Isso. Tá? Vai ser um prazer. E a primeira Lá tem o link para te chamar pelo WhatsApp. Pode me chamar. Tem site. Posso deixar o telefone por também. Favor. Você quer que eu fale Pode agora? falar. Então, vou abrir aqui, porque a cabeça já foi melhor. Não tem problema. Do nosso telefone. Não, eu ultimamente, eu só não tô esquecendo a minha cabeça nos lugares, porque ela tá presa no corpo. Graças a Deus, porque né? de resto... Nosso telefone e o WhatsApp aqui dos Estados Unidos, mais 978-723-4590. Perfeito. A gente vai deixar anotadinho embaixo para todo mundo ter acesso mais fácil ainda. Perfeito. Silvia, só pra gente fechar mesmo, existe alguma história que te impactou, assim, brevemente, assim, que você fala assim, nossa, essa foi uma das histórias que mais me impactou, não precisa, né, dizer o nome de ninguém, nem nada, mas, assim, bem... Tem muitas. É muito Claro. difícil escolher. Eu vou falar o que está mais fresco, né? Que é um cliente que virou amigo. Graças a Deus, a gente tem sorte de ter aluno que vira amigo Sim, até. isso é tão gostoso, né? Foi um aluno que ele me procurou, ainda era um negócio bem... Ele estava pensando em vir, ainda era algo muito distante. E ele veio com o visto aprovado, o mestrado para começar, plano de saúde, casa alugada e empregado. Uau. Tá, ele chegou aqui, fez 5 meses hoje, eu acho que ele chegou. Que delícia! Que a esposa dele, que virou minha amiga ontem, foi até tomar um drink comigo lá em casa. Delícia! Gente, já pode me chamar, eu vou também. Tá fechado. E aí ela foi ontem, a gente ficou horas conversando, eu até recapitulei, peguei o celular e falei, deixa eu ver quando foi a primeira vez que ele me chamou, achei o primeiro contato. O primeiro contato dele comigo foi em junho do ano passado. Hoje faz 5 meses que ele está aqui, trabalhando legalmente, os filhos adaptados na escola, plano de saúde, morando num lugar legal. É 100% fácil? Não é. Não, eu te não falei, é. ainda estão naquele... Imagina, os primeiros 5 meses são bem sofridos. Sim, sem adaptação, mas, comida, puxa vida, tudo. é o plano perfeito, né? Veio bonitinho, trabalhando. Isso é legal porque é bom a gente... É uma dica para todo mundo que está ouvindo, né, e está vendo a gente agora, é que é possível. Existem formas para você seguir sua carreira, criar uma vida que, sabe, ter segurança, vir para o país de forma responsável. Isso é muito legal. Muito Nosso legal. papo tá tão gostoso, eu não queria acabar. A Se gente deixasse toma eu um ir. cafezinho. A gente vai sentar ali e já vai tomar um café, né? Porque Vai. senão daqui a pouco o pessoal tá puxando a orelha, que eu Tá tô te meio- segurando muito aqui. Tá meio
esfria essa sala, a gente vai tomar um Vamos café tomar um quentinho. café quentinho. Ai, delícia. Só faltou o pão de queijo. Vou Opa. reclamar com a produção. Então Ô, staff, tá bom. pão de queijo tá pros convidados. Não pra mim, jamais. Porque eu Pede sou um fitness. patrocínio pro pessoal do pão Ai, de gente, queijo. pão de queijo, ó, patrocina a gente aqui, por favor. Vamos marcar eles no Instagram. Aham, exatamente. Gente, quem quiser mandar pão de queijo, pãozinho de sal, a gente jamais, porque eu sou fitness, eu não gosto dessas coisas. Mas eu vou fazer, né, um sacrifício. Degustar. Por favor, eu vou chamar você de novo, tá? Porque eu tenho certeza que não tem como. A gente vai ter que te chamar mais algumas Com vezes. certeza, Porque tem foi muito papo muito pra falar. gostoso falar com você. Foi Um prazer imenso. Você não sabe o tanto que você mudou, assim, uma visão que eu tinha na minha cabeça. E eu tenho certeza que você mudou a visão de muita gente. Que de quem está no Brasil, de quem já está aqui nos Estados Unidos. Você me deu, como eu adoro dizer, a licença poética agora para falar. Olha. Agora eu tenho licença poética para virar para os nossos alunos e falar, olha, é possível, sabe? Continua, fica fluente porque a gente vai conseguir. Você vai ter uma carreira aqui, é muito legal isso, É isso sabe? mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, com tanto carinho. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Espero voltar em breve para Com contar um pouquinho certeza, eu mais. já vou te perturbar logo. Falar, Silvia, vamos voltar logo, porque o pessoal já tá me deixando enlouquecida aqui nos comentários. Então, tá bom. Até vou contar depois dos meus jovens que ganharam as bolsas. Isso vai ficar para a próxima Gente, conversa. isso é um ótimo assunto. Bolsa de estudos, que é uma dúvida de muita gente. Então, Isso é legal. Tá bom. Obrigada, Beijo, Silvia. Tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram do nosso papo aqui? Gente, meu coração já está saindo quentinho hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque, gente, vai ficar perdendo um assunto maravilhoso e confiável. A gente só traz fonte confiável para vocês. Então, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, porque a gente merece, porque a gente está linda e maravilhosa aqui, né? E escreva aqui nos comentários todas as suas dúvidas, questionamentos, o que vocês quiserem, tá bom? Beijo, galera. Até a próxima.